Entre milhões de mulheres que viveram aqui na Terra, Deus escolheu apenas uma para ser a mãe do Salvador da humanidade. Mas por quê? Essa é uma pergunta que atravessa gerações. Por que Deus escolheu Maria? O que ela tinha de tão especial que fez ela ser escolhida no meio de todas as outras mulheres? O que Maria tinha? Ela era rica? Ela pertencia a uma família de pessoas importantes na sua época? Maria era destacada pela sua beleza, aparência física ou intelecto? O mais impressionante, gente, dessa história é que Deus escolheu Maria por motivos que talvez nunca te contaram. Na história da Bíblia de hoje, eu quero revelar para vocês os principais motivos que fizeram Deus olhar para Maria e falar: você é a minha escolhida. Eu estive na igreja da Anunciação, lá na cidade de Nazaré. Acredito que a produção vai colocar na tela aqui a foto da igreja. Eu tirei essa foto lá na igreja da Anunciação, que foi o local onde Maria recebeu a revelação de que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador da humanidade. Imagine vocês como estava o coração desta mulher. Imagine os pensamentos que permearam a mente de Maria, ouvindo o anjo do Senhor falando para ela essa frase, essa palavra, que é uma das mais lindas de toda a Bíblia. E hoje eu quero revelar para vocês, de fato, aquilo que fez Maria ser escolhida e qual o propósito de Deus através da sua vida. O que isso tem a ver com você? O que a escolha de Deus na vida de um ser humano pode trazer de benefício, de mudança e de vitória? Talvez você tenha orado para Deus te escolher em alguns projetos, em alguns propósitos. Talvez você está aguardando uma grande promessa de Deus. Eu quero dar pelo menos aqui 3 dicas que são fundamentais e vão te aproximar daquilo que Deus tem contigo. Então fique comigo nessa mensagem, porque hoje está extraordinário. Abra o sorriso, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Quem está chegando aqui a primeira vez, eu sou o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Esse é o nosso canal Café com Palavra. Histórias da Bíblia é o que estamos falando aqui todos os dias e você é meu convidado especial. Quero ler com vocês aqui um texto da Palavra do Senhor, gente. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 26. Olha que coisa linda. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Em outras traduções diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se, pôs-se a pensar no que significaria aquela salvação, aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E lhes conceberá, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Uau! Olha que privilégio, que oportunidade maravilhosa. Antes de eu contar os motivos aqui que fizeram Maria ser escolhidas por Deus, e você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui, eu preciso contar para vocês também uma história surpreendente. História essa que eu aprendi estando lá. Aprendi com teólogos locais. O rapaz que fez a peregrinação com a gente, filho de judeus, e ele conta a história bíblica, conta a história de pessoas que contaram daquela época, história de historiadores, que tem muita coisa. Então fique comigo aqui. Segundo a lei antiga, gente, quando Deus fez uma promessa lá no Gênesis, lembra da promessa? Quando Adão e Eva pecam contra Deus, para você entender a história, você precisa entender essa introdução aqui, ó. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, automaticamente Deus vem dar sentença, lembra disso? O Senhor vem e pergunta para Adão: Adão, por que você comeu o fruto? Ele empurra para a mulher: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele pergunta para a mulher disse: foi a serpente. E Deus começa a dar ali as sentenças para cada um deles. Para o homem trabalharia
e ganharia o dinheiro com o suor do seu rosto, a mulher teria as dores no parto, e para a serpente Deus fez uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Deus falou assim: olha, como você fizeste que o homem pecasse contra mim, eis que da semente da mulher, ou seja, uma mulher vai engravidar, da semente da mulher vai nascer um homem, esse homem vai esmagar a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Naquele dia, gente, Deus fez uma promessa poderosa para a serpente, que na verdade era o próprio Satanás. Deus disse que uma mulher iria engravidar. Diferente de Adão, que não foi nascido, não foi gerado por mulher. Adão foi criado por Deus. Eu vou falar um dia vou escrever uma mensagem aqui, trazer um vídeo sobre Adão. Adão foi criado por Deus e Deus falou: esse que vai te vencer não vai ser alguém criado por mim, vai ser alguém gerado por mulher. E desde que Deus liberou essa promessa, escute isso é muito forte. Desde que Deus enviou essa promessa para Satanás, homens ricos, reis, pessoas poderosas da Mesopotâmia, eles começaram a trabalhar naquilo, porque eles pensaram consigo: imagine se a minha filha for aquela que vai gerar o Messias. Imagine se da minha casa sair a mulher que vai gerar o Messias. Olha quanta honra para a nossa família. Olha quanta honra, quantas honras para o nosso legado, para a nossa descendência. E o que aqueles homens faziam, segundo a história? Quando as meninas completavam 12 anos de idade, eles levavam ela para o templo. Essas moças eram colocadas lá no templo. E nesse templo, gente, as moças ficavam lá por 6 anos, até completarem 18 anos. Ficavam lá até completarem 18 anos. E durante todo esse tempo, olha que coisa maravilhosa. O que essas moças faziam no templo, pastor? Se você me perguntasse, eu te respondo. As moças ficavam cuidando do templo, cuidando do azeite, cuidando para que as coisas não faltassem, cuidando das cerimônias religiosas que aconteciam ali no templo. E nesse período também, as moças bordavam a cortina do templo. A cortina do templo era bordada e trocada de tempos em tempos. Era bordada uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. O santo dos santos era o lugar que somente o sacerdote tinha acesso. E as mulheres bordavam, essa cortina fazia uma divisão entre o lugar onde as pessoas podiam entrar e o lugar onde os sacerdotes estavam. Até aí, tudo bem. E as moças ficavam ali, esperando para serem escolhidas. As moças ficavam no templo. E onde ficava esse templo, pastor? Lá na cidade de Nazaré. Esse templo ficava na cidade de Nazaré, que hoje é conhecido como Templo da Anunciação. Na foto não dá para ver a escrita que está lá, mas tem escritas ali em latim, possivelmente, e esse templo é um lugar muito lindo. Eu vou ver se a produção consegue colocar também a imagem do lugar onde Maria estava, quando ela recebeu essa profecia. Hoje esse lugar lá em Jerusalém, em Belém, na verdade, em Nazaré, desculpe, esse lugar hoje é um lugar de visitação. Pessoas do mundo inteiro vão até esse ambiente visitar, pessoas vão lá hoje é um templo, é uma igreja, pessoas vão lá, participam dos cultos ali, das cerimônias religiosas ali e visitam, é um lugar de visitação maravilhosa. Pois bem, queridos, Maria, ela tinha um talento diferente daquelas mulheres da sua época. Maria, ela fazia a borda da cortina, sabe a parte de baixo? As mulheres aqui, cadê as mulheres? As mulheres estão participando muito essa semana aqui. Essa semana eu falei sobre algumas mulheres da Bíblia e as mulheres aqui participaram demais. As mulheres estão muito ativas aqui no nosso Café com Palavra e isso é poderoso. Vocês já ouviram a mensagem de Débora? Se não ouviu ainda, escuta a mensagem de Débora, uma mulher forte, guerreira, abençoada por Deus, viu? Uma mulher extraordinária. Ontem eu ministrei a mensagem sobre Agar também, que foi abandonada, rejeitada e venceu. Após ouvir essa mensagem, escuta a de Débora e a mensagem de Agar. Vocês vão ver que mensagem forte. As mulheres vão me ajudar nesse momento. A borda da cortina, gente, é aquele acabamento. As mulheres que fazem crochê, acho que é crochê, que tem aquela borda, aquele caminho de mesa bonito, tem aquela borda lá na ponta, que dá o tchan, que dá o acabamento no negócio. É aquilo que Maria fazia, a parte mais importante. Agora escute vocês, porque isso aqui ninguém nunca te falou, escute isso. As mulheres que eram solteiras, elas bordavam do lado de fora.
E olha que interessante, segundo a tradição da época, enquanto elas estavam ali bordando a cortina, fazendo ali a cortina, tecendo a cortina, as que eram solteiras, naquele momento os jovens que estavam ali, os homens solteiros, estavam no templo e já olhavam para aquelas moças. Se alguma delas não fosse a escolhida para ser a mãe do Messias, quando terminasse o período de 6 anos que elas ficavam ali no templo, elas já saíam ali casadas. Elas seriam prometidas em casamento a alguém e ali já saíam já casadas, já pagava o dote pro pai da moça, e ela já saía pro casamento. Porque com Deus é assim, gente. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para o Senhor, Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Elas passavam 6 anos no templo servindo, e se não fossem a mãe do Messias, já saíam dali com casamento, já saíam dali abençoadas. Eu aprendo uma lição e já quero liberar uma palavra para você nesta manhã de hoje. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, tudo aquilo que você faz para Deus, tudo aquilo que você faz de bom, pessoas podem até não reconhecer, mas existe um Deus que olha, que nota, que reconhece, e Ele vai te honrar. Eu tenho uma palavra rema, uma palavra profética para a sua vida nesta manhã de hoje, viu? Talvez pessoas não estão vendo o seu trabalho, talvez pessoas não reconhecem o seu esforço e o seu sacrifício. Deus te viu, Deus te contemplou, e Ele manda dizer para ti: haverá recompensas de Deus para a sua vida. Se não ganhar de uma forma, vai ganhar de outra. Se Deus não agir de um jeito, vai agir de outro jeito. Mas o Senhor está dizendo para você: a vitória vai chegar. A primeira palavra eu quero que você declare hoje, declare essa mensagem com fé: eu serei recompensado por Deus. Coloque isso nos comentários, porque isso é muito forte. Eu serei recompensado por Deus. Não que Deus nos deva alguma coisa, mas tudo que fazemos, Ele nos dá. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Então declara essa mensagem: eu serei recompensado por Deus. Então as moças solteiras, elas bordavam do lado de fora. Os rapazes viam e se interessavam. Quando terminaram a bordagem, quando terminaram a confecção, na verdade, da cortina, faltou a parte da borda, faltou a parte final. É como se fosse a bainha da cortina ali. As mulheres que fazem crochê me ajudem nisso. Era a parte final. E não tinha ninguém que sabia fazer, a não ser pessoas da linhagem de Maria. E chamaram, alguém falou: eu conheço uma moça que ela sabe bordar, ela sabe fazer. E chamaram Maria. E quando chamaram Maria, isso é uma tradição, uma história que é contada. Quando chamaram Maria para fazer aquela parte de baixo, alguém falou para ela, possivelmente o sacerdote falou: olha Maria, essa parte de dentro, essa parte de baixo é a parte principal. Essa é que vai dar toda a formosura em todo o trabalho. Me responde uma coisa, Maria: você é solteira ou você é comprometida? E Maria falou: eu sou comprometida. Eu tenho um compromisso com um rapaz chamado José. Aí então o sacerdote disse para ela: já que você é comprometida, você não vai poder bordar do lado de fora, porque as moças que estão do lado de fora são as solteiras. Como você é comprometida, você vai bordar do lado de dentro. E ela falou: tudo bem, não tem problema. Talvez alguém falou para ela ali: mas Maria, o trabalho mais bonito é o que você vai fazer. Você vai dar o acabamento. As pessoas, quando olharem para a cortina, vão querer saber quem foi que fez o acabamento. E as pessoas não vão saber que é você, porque você está bordando do lado de dentro. É aí que eu aprendo uma das lições mais poderosas que Maria quer nos ensinar, gente. Possa ser que você não apareça, possa ser que você faça algo bom e as pessoas nem saibam que foi você que fez. Não tem problema, o importante é o céu te ver. Tem muita gente fazendo coisas para ser vista por outras pessoas, para serem reconhecidas, para serem honradas, para receber tapinha nas costas, para receber likes, para receber curtidas. E existem pessoas que fazem independente do reconhecimento vir ou não vir. São para essas pessoas que Deus está falando hoje. Pessoas podem até não ver que foi você que fez, pode até não reconhecer o seu valor e o seu trabalho. Deus tem algo maior para você. Eu quero revelar algo aqui forte que Deus me ensinou. Quando a recompensa não vem de pessoas, ela vem de Deus. Às vezes você fica tão frustrado porque alguém não te recompensou, porque alguém não te honrou, porque alguém não valorizou o seu trabalho. Aprenda uma coisa hoje: pare de buscar recompensa de pessoas. Deus vai te recompensar. É até melhor quando pessoas não te honram, porque Deus vem e te honra 10 vezes mais. Eu quero dizer para você: Deus vai te honrar
poderosamente diante de pessoas que te esqueceram, que te desprezaram, que fizeram de qualquer maneira para você. Deus vai trazer uma bênção grande para a sua vida e você vai ser glorificado. Coloque nos comentários isso. A bênção não vai vir do homem, a bênção vai vir de Deus. Ah, Jesus, isso é forte. A bênção não vai vir de homens, a bênção vai vir de Deus. Maria fica do lado de dentro. As pessoas obviamente não veriam, as pessoas não saberiam quem era ela. Afinal de contas, gente, quase ninguém sabia quem era Maria ali, na verdade. Na verdade, quando falamos sobre Maria, pensamos numa mulher extraordinária, uma mulher inteligentíssima, uma mulher diferenciada. Mas a verdade é que ela vivia na pequena cidade de Nazaré. Naquela época, gente, Nazaré era um lugar simples, praticamente ignorado pela sociedade. Vocês sabiam disso? Um lugar simples. Maria não possuía riqueza, não ocupava posição de destaque, não era conhecido por grandes feitos. E ainda assim, foi justamente ela que Deus escolheu para ser visitada pelo anjo Gabriel naquele dia. Maria está do lado de dentro, enquanto moças estavam ali fora, esperando talvez para ser a mãe do Messias, ou esperando que alguém a visse, que alguém a escolhesse para ser esposas. Maria estava do lado de dentro fazendo o seu trabalho. Foi então que o anjo Gabriel, ele entra dentro daquele recinto, entra naquele ambiente, ele passa por todas as moças que estavam do lado de fora do templo e entra na parte de dentro, na parte interna, onde Maria estava bordando, onde ninguém a via, onde ela estava possivelmente sozinha ali. E o anjo Gabriel se aproxima de Maria e saúda ela de forma diferente. Salve agraciada. Quando ele diz aquilo, ela toma um susto, porque judeus não falam salve agraciada. A saudação costumeira dos judeus é Shalom Adonai. E ela olhou para ele falou: olha, bendita és tu entre as mulheres. Deus te escolheu no meio delas. É porque tinha muitas mulheres, lembra que eu disse isso? Você é bem-aventurada no meio de todas essas mulheres. Você é honrada no meio de todas elas, e bendito é o fruto do ventre que você vai começar a gerar agora. Maria não entende aquela saudação, pergunta quem é ele, e ele explica para ela que ele foi enviado por Deus, porque a virtude do Altíssimo a cobriria, ela seria cheia do Espírito Santo e ela geraria aquele que lá no Gênesis Deus falou que ia nascer. Ela seria a mãe de Jesus. Ela seria aquela que geraria o Salvador da humanidade. Eu tento imaginar a emoção. Eu tento imaginar Maria em lágrimas. Eu tento imaginar Maria tentando argumentar, tentando falar, e faltava palavras para ela. Faltava a voz no seu vocabulário. Enquanto as moças estavam tão dispersas ali, preocupadas em serem vistas, em serem notadas, Maria estava no particular ali com Deus naquele momento, recebendo uma promessa poderosa. Ei, Deus te trouxe hoje aqui, essa manhã, esse vídeo para dizer para ti, existe uma promessa poderosa de Deus para a sua vida. Existe uma promessa poderosa de Deus para a sua família, uma promessa poderosa de Deus para a sua casa. Pessoas não estão vendo, não estão percebendo, porém Deus está te visitando esta manhã e dizendo para ti algo especial o Senhor vai trazer para a sua vida. Algo grande. Mas escute-me por bondade. Maria ficou profundamente perturbada com aquilo. Ela não entendia que Deus estava falando com ela. E talvez, gente, é isso que acontece com a gente muitas das vezes. E talvez seja aí que encontramos a primeira resposta pelo qual, por que Deus escolheu Maria no meio das outras? Porque Maria não se achava superior a ninguém. Ela possuía algo raro, que era uma humildade genuína. Ele estava fazendo o seu trabalho ali quietinha. Ele estava ali fazendo aquilo que precisava ser feito. Talvez no meio de todas aquelas ela pensou: eu jamais serei escolhida. Deus jamais olharia para mim. Talvez ela não esperava que aquilo fosse acontecer. Ei, o nosso Deus é o Deus do de repente, é o Deus que pega dias comuns e faz coisas extraordinárias.
Talvez você é essa pessoa que está esperando que as coisas aconteçam de forma vagarosa. Talvez você não está esperando grandes coisas acontecerem. Deus está dizendo, algo de Deus está chegando na sua vida. Eu não sei se você está dando glória a Deus, se você está sorrindo, mas coloque um amém nos comentários. Diga, eu recebo essa palavra. Se Deus está falando com você, coloque aí, eu tomo posse desta palavra. Enquanto muitas pessoas procuram reconhecimento de homens, Maria tinha um coração voltado a Deus. Havia algo ainda mais importante, gente. Quando o anjo revelou que ela ia dar luz ao Filho de Deus, sua vida mudou completamente. Aquele chamado poderia trazer críticas. Afinal de contas, ela não era casada. Como uma mulher que namora está grávida. Aquele chamado poderia trazer rejeição. Poderia colocar sua reputação em risco, eu imagino até que colocou. Mesmo assim, Maria respondeu, eis aqui a serva do Senhor. A resposta dela é melhor. Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela sabia que ia ser perseguida. Ela sabia que quando ela fosse contar para o noivo dela que ela estava grávida, a princípio ele não ia acreditar. Ela sabia que pessoas iam duvidar do seu caráter, da sua índole. Ela sabia que ela receberia pedradas difíceis ali. Mas ela se coloca na posição de Deus. Eita! Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Que aconteça em mim, que se cumpra em mim a sua palavra. Foi em poucas palavras, gente. Mas foi uma das maiores demonstrações de fé de toda a Bíblia. Maria não entendeu todos os detalhes. Pega isso aqui. Mas ela recebeu algo que Deus trouxe para ela. Ela não tinha os detalhes, ela não recebeu as garantias sobre o futuro, mesmo assim, ela decidiu confiar. Você está buscando coisa grande em Deus, mas está com medo. Está pedindo tanto por uma porta, mas quando a porta está prestes a se abrir, você mesmo dá um jeito de se sabotar e fecha a porta. Você está pedindo para Deus curar, para Deus salvar, para Deus libertar, mas quando Deus começa a agir, você entra na frente e fala, não, está doendo isso, aquilo. Ei, talvez você não está entendendo todo o projeto, apenas aceite. Apenas se coloque na posição e fala, Senhor, cumpra em mim as suas palavras, cumpra em mim os teus propósitos, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu quero viver as suas promessas na minha vida. É isso que Maria nos ensina antes de eu falar as 3 grandes qualidades que a fizeram ser escolhidas. Ser escolhida por Deus. É aqui, gente, que muitas pessoas falham. É aqui. Queremos respostas antes da obediência. Queremos que as coisas aconteçam antes da gente obedecer. Maria primeiro obedeceu. Cumpre em mim os seus planos. Primeiro vem a obediência àquilo que Deus está te ordenando para depois vir a vitória. Queremos garantias antes da fé, mas Maria escolheu confiar antes de compreender. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceria, ela escolhe confiar. Talvez o maior motivo pelo qual Deus escolheu não tenha sido pela sua posição social, sua inteligência ou até mesmo seus recursos. Talvez Deus tenha olhado para o seu coração, um coração disposto, um coração obediente, um coração que dizia sim, mesmo sem saber o que viria pela frente. Você está preparada para dizer sim para o que Deus tem na sua vida? Está preparado para dizer sim? Se você estiver, coloca eu estou preparado. Ou não, ou então, coloca Senhor, me prepara. Senhor, me prepara. Isso muda completamente a forma de enxergarmos essa história. Porque Deus não procura apenas capacidade. Ele procura disponibilidade. Deus não procura capacidade. Ele procura pessoas que estejam disponíveis. É claro que temos que nos capacitar, estudar, ter curso, ter isso, ter aquilo. Mas o que adianta? Tem muita gente tão ocupada e não está disponível. Tem muita gente se capacitando, mas não está disponível. Quando Deus te procura, te acha ocupada com tantas coisas. Você ouviu a mensagem de Marta? Já? Você escutou a mensagem sobre Marta? Escuta aqui a mensagem de Marta. Onde a ansiedade a consumiu. Onde a ansiedade não fez ela estar disponível.
Ela estava se capacitando ali para fazer as coisas com excelência, mas não estava disponível. Jesus está procurando alguém disponível. Você está disponível hoje? Quando o Senhor chamou o profeta Isaías, que Deus pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Disponibilidade. Deus não está procurando pessoas com capacidade, Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis. Então por que Deus, a grande pergunta, então por que Deus escolheu Maria acima de todas as mulheres? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que, pastor? A Bíblia nos mostra, gente, 3 características marcantes em Maria. 3 características marcantes que a fizeram ser escolhida por Deus. A primeira é a sua humildade. Como eu disse aqui, a simplicidade desta mulher. Não querer ser notada, não querer ser vista, não querer os holofotes, não querer os aplausos, não querer que o seu trabalho ou o seu nome apareça no banner em qualquer lugar. Ela estava na humildade fazendo aquilo que precisava ser feito. E permaneça na humildade. Aquilo que é seu chega até você. Lembra de Davi? Lá no pasto, sujo, cheirando a ovelha. Talvez aos olhos de todos da família seria o último a ser escolhido, mas ele estava disponível. A humildade é o primeiro passo da Maria ter sido escolhida. O segundo passo, a fé. É quando aquela mulher decidiu confiar. É quando aquela mulher decidiu crer, cumprir as suas palavras. Eu tomo posse, eu acredito. Talvez fosse outra pessoa, mas logo eu, não acredito que vai acontecer na minha vida, não, eu não mereço. Eu não sou digna. Não é sobre você, não é sobre a graça. É sobre aquele que te escolheu, é sobre aquele que te chamou, é sobre aquele que te vocacionou. Então creia. O que eu conheço de pessoas, gente, que ora, e quando o milagre chega, a pessoa fala que não acredita. Eu nem acredito que esse homem está tão diferente. Mas você não orou para Deus mudar. Eu nem acredito que eu estou trabalhando num emprego bom, mas você não orou por essa porta. Eu nem acredito que eu não estou sentindo mais aquelas dores. Você não orou por cura, criatura, pelo amor de Deus. Tem gente que ora, mas não acredita, não tem fé. Deus está dizendo para você hoje, talvez no quesito humildade você tenha passado com louvor, mas tem faltado a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Você precisa acreditar que Deus vai fazer na sua vida algo surreal. Você precisa acreditar que esse ano não é aleatório, é o ano que Deus escolheu para te honrar. Deus escolheu para fazer algo novo sobre a sua vida. E não permita que ninguém, nada atrapalhe isso. Esse ano é o seu ano. Você pode dizer isso para você? Esse é o meu ano. Esse é o meu ano. Coloca nos comentários isso. Esse é o meu ano. Coloca isso, meu irmão. Coloca isso, irmã. 2026 é o seu ano. Mas já passei por tantas coisas nesses 6 meses, já isso e aquilo. Ei, esse é o seu ano. Tenha fé que Deus está mudando tudo. Foi numa tarde assim, foi num dia como hoje que Maria foi visitada por Deus e viveu uma das maiores promessas da sua vida. A terceira, mas não menos importante, qualidade que Maria tinha para ser escolhida, gente: obediência. Ela obedeceu. Ela se posicionou e obedeceu. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer. Talvez a minha intenção era só fazer a borda dessa cortina, mas se Deus me chamou para gerar o Messias, eu estou aqui. Cumpra em mim, eu quero obedecer. Mas vai ter dificuldades, eu vou passar pela dificuldade. Vai ter levante, eu vou passar pelo levante. Vai ter afronta, eu passo. Mas eu não vou desobedecer aquilo que Deus tem para mim. Se Deus confiou em mim, Ele vai me capacitar. Se Deus colocou nas minhas mãos, não foi para eu ser envergonhada, foi para eu ser honrada e abençoada. Essas 3 qualidades fizeram dela alguém preparada para receber uma das maiores missões da história da humanidade. E talvez essa seja a mensagem mais importante para nós hoje. Escuta isso. Deus continua procurando pessoas com corações dispostos. Deus continua procurando pessoas com os corações dispostos. Pessoas que confiam mesmo quando não entendem. Pessoas que dizem sim antes de conhecer todos os detalhes do caminho. Se essa mensagem falou forte ao seu coração, coloque nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Coloca aí. E se você não está inscrito no canal, olha aqui agora se você está inscrito.
Se não está, se inscreva agora, é gratuito. Clique no botão inscrever-se, é gratuito. E você que está vendo minha cara preta, se essa mensagem falou contigo, clica nesse like. Aqui abaixo tem um joinha. Clica nesse joinha. Esse joinha é o acesso que o YouTube precisa para mandar essa mensagem para mais pessoas. 100, 200, 300, 400, 1000, 1 milhão de pessoas. A minha meta é evangelizar, é abençoar vidas, é ver pessoas serem curadas. Eu preciso que você me ajude. Então deixa o like, se inscreva, vem comigo. Eu quero orar por você agora, porque há um milagre de Deus aqui. Eu quero alinhar a minha fé à sua fé. E tudo que estava travado na sua vida, tudo que estava amarrado, as promessas de Deus, você sempre sentindo a pior, a inferior, aquela que não tem capacidade, hoje Deus te visitou, está colocando na sua vida algo novo, se você toma posse disso. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro com a tua filha, com o teu filho, clamamos a ti, Pai, nos reunimos neste momento. Ó Deus, entendendo que o Senhor nos escolheu, foi com um propósito grande. O Senhor nos escolheu no meio de tantas pessoas, o Senhor olhou para nós. Não porque somos, não porque temos, não porque somos alguma coisa, mas porque o Senhor é. Porque o Senhor achou em nós, ó Pai, fé, humildade e obediência. O Senhor achou em nós esses 3 ingredientes que são fundamentais para pessoas que vão viver a promessa do Senhor em suas vidas. Então, no dia de hoje, Pai, cumpra em nós os teus planos, os teus projetos. Cumpra em nós os teus desígnios e nos abençoe de forma poderosa. Eu abençoe esse homem, essa mulher, essa família. Eu declaro chuva de bênção sobre cada um deles e vitória em nome de Jesus. Respira fundo, abre o sorriso 915. Você que recebeu essa mensagem, você que tomou posse desta palavra, Deus te abençoe. Compartilha com alguém essa mensagem, compartilha com alguém essa palavra, compartilhe, manda para a família, para alguém que vai ser escolhido por Deus esse ano para viver uma grande promessa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.